Boa noite a vocês aí, telespectadores. Estamos com o programa Me Ligue Que Eu Vou e hoje, uma grata satisfação, estaremos entrevistando o cirurgião vascular Giovanni Luiz Fernandes, atuante aqui no Vale dos Sinos, como vamos ver daqui a pouco. Estamos hoje aqui com o Dr. Giovanni Luiz Fernandes, formado na URGS em 2004, há 8 anos, cirurgião vascular, e tem formação na Santa Casa de Porto Alegre. Dr. Giovanni, me fale um pouquinho assim da sua escolha na especialidade como médico. Em primeiro lugar, queria te agradecer pelo convite, né, Gelson, pela oportunidade de vir aqui falar sobre a cirurgia vascular, sobre o que a gente faz no consultório, no nosso dia a dia. Essa tua primeira pergunta aí, em relação ao que me levou a escolher a cirurgia vascular, né, vem lá do tempo quando o cirurgião vascular, para fazer cirurgia vascular, primeiro ele tem que fazer cirurgia geral, né? Então, além de cirurgião vascular, eu sou cirurgião geral, tenho a formação, fiz residência, e dentro da cirurgia geral, quando eu escolhi me definir por cirurgia vascular, que é uma outra especialidade cirúrgica. Mas o que me levou à cirurgia vascular foi que eu fiz a minha residência de cirurgia geral, minha especialização no Hospital de Pronto-Socorro, em Porto Alegre, né? E lá a gente acompanhava muita cirurgia vascular, muito por cirurgia por trauma, principalmente, né? Tinham cirurgiões vasculares de plantão, então a gente entrava em muita cirurgia, acompanhava. Tinha um cirurgião lá, até vou citar um nome, que é o Dr. Lúcio Liprandi, que trabalha lá no Hospital de Pronto-Socorro, trabalha no Instituto de Cardiologia em Porto Alegre, e ele me convidava para ir auxiliar nas cirurgias dele, né? E foi dali que surgiu essa paixão, essa vontade de seguir na cirurgia vascular, né? Na realidade, a nossa profissão, a gente tem que se apaixonar para poder levar adiante todo o trabalho que é feito, né? Mas o que realmente é a cirurgia vascular, doutor Giovanni? Qual é a diferença entre cirurgia cardiovascular ou só vascular? Até nós estávamos falando antes sobre essa dissociação que foi aberta, né? Como é que está essa situação de uma e outra especialidade? Isso é uma coisa interessante de esclarecer, né? Porque até muitas vezes os pacientes vêm no nosso consultório perguntando se a gente é cirurgião cardiovascular, que é o que as pessoas, é uma coisa já cultural, meio que implantada. Mas como é que funciona? É que inicialmente as residências, né, elas eram praticamente todas de cirurgia cardiovascular, que tinha formação em cirurgia cardíaca e a formação em cirurgia vascular periférica. E a partir da década de 90 houve essa dissociação, essa separação entre cirurgia cardíaca e cirurgia vascular, né? Então, o cirurgião cardíaco é o cirurgião que vai fazer cirurgias cardíacas, vai fazer as trocas de válvulas cardíacas, vai fazer a cirurgia de revascularização miocárdica, né? Esse é o trabalho do cirurgião cardíaco. O cirurgião vascular periférico, né, que é o meu caso, nós vamos trabalhar nas doenças circulatórias periféricas. Nós vamos fazer cirurgia de carótida, nós vamos fazer ponte em membros inferiores, para revascularização de membros inferiores, nós vamos corrigir aneurismas de aorta abdominal, de aorta torácica, de aneurismas periféricos, e vamos tratar também das varizes, que é uma doença bem comum no nosso consultório. Então, hoje tem essa separação, cirurgião cardíaco e cirurgião vascular. Antigamente, a formação era uma só, eram todos cirurgiões cardiovasculares. Até a formação era maior, eram 5 anos, né, no mínimo, para ter essa formação nas duas especialidades. Hoje, com essa dissociação, o cirurgião vascular tem uma formação de 3 anos, além daquela formação de cirurgião geral, que eu citei anteriormente, de 2 anos. Então, são pelo menos 5 anos se especializando para chegar até a graduação, o título de cirurgião vascular. Bom, assim, dentro dessas doenças vasculares, porque existe muitas doenças e até talvez isso também colaborou para essa separação, porque a demanda é muito grande em função das cirurgias vasculares e cardíacas, né? Quais são as doenças mais comuns dentro dessa sua especialidade? Dentro da cirurgia vascular, né, a gente pode dizer que no nosso consultório, 90% dos pacientes que nos procuram são pacientes portadores de doença venosa. São os pacientes com varizes, né? É a patologia mais
comum que a gente encontra no consultório no dia a dia, né? Além das varizes, nós temos essas outras doenças arteriais, daí, né? Paciente com doença arterial periférica, aquele paciente que está com uma lesão trófica, está com uma ferida no pé, uma ferida na perna que não está cicatrizando por doença obstrutiva, né? Temos os pacientes com problema da doença carotídea também, que é a obstrução da circulação para o cérebro, né? Que dependendo do grau de lesão pode levar ao acidente vascular encefálico, ao popular derrame, né? Tem alguns pacientes com as dilatações das artérias, que são os pacientes com aneurisma de aorta, aneurisma de artérias periféricas, aneurisma hipoplítea, aneurisma de femoral, né? Esse grupo aí dessas doenças arteriais seria em torno de 10% do volume do nosso consultório. Agora, as varizes é realmente o que enche o consultório, é o que leva o paciente, é o que a maioria dos nossos pacientes são portadores de doença venosa. Para se ter uma estimativa, hoje, tem um estudo paulista que mostrou que em torno de 45%, 50% da população brasileira apresenta algum grau de insuficiência venosa, né? Então, vê a importância dessa patologia. Claro que, né, existem graus diferentes dessa patologia, né? Existe uma classificação em que nós graduamos a doença venosa desde o grau 1, que seria a mais leve, né, até o grau 6, que seria a doença mais avançada. Então, daí nós vamos partir, né, do grau 1, que são os pacientes que se apresentam com aquelas telangiectasias. O que são as telangiectasias? São aqueles pacientes que têm os populares vasinhos, né, muito comum nas mulheres, né, que nos procuram no consultório para mostrar aqueles vasinhos e tal. Isso nós chamamos de telangiectasias, né? Isso seria o início, né? Seria o grau mais inicial da doença da insuficiência venosa. O grau 2 já seriam os pacientes portadores daquelas varizes de maior calibre, né? Veias reticulares e trajetos varicosos mesmo, né? Com insuficiência de safena, sem insuficiência de safena, mas esse seria o grau 2. Grau 3 já são os pacientes que começam a ter complicações maiores, já tem edema do membro inferior, né? Grau 4 já são os pacientes que têm aquela dermatite oca, aquele escurecimento da perna, né? Ou a lipodermatosclerose, que é aquele espessamento da pele com esbranquiçamento, né? Então, esse seria o grau 4. Grau 5, vai piorando, são os pacientes que já têm alguma cicatriz de úlcera varicosa. E grau 6, que é a doença mais avançada em atividade, seria o paciente com a úlcera venosa aberta, com a úlcera exposta, né? Então, esses seriam rapidamente os 6 graus de doença. E os pacientes variam dentro dessa gravidade, de 1 a 6. Né? E o paciente que hoje tem o grau 1, ele pode evoluir para um grau 6. Então, por isso, da importância de procurar um cirurgião vascular, fazer uma avaliação, fazer o tratamento, né? Para se manter com a parte funcional das pernas muito bem. Né? Isso, no caso, as varizes, principalmente dos membros inferiores, doutor, não tem como uma causa muito atual hoje em dia, que seria o sedentarismo, o pouco exercício, a pouca movimentação dos membros para movimentar mais o sangue, ou teria outras ainda causas maiores? Nós temos alguns fatores principais para o desenvolvimento de varizes, né? O fator número 1, né, que é o que o paciente sempre pergunta no consultório, que ele mesmo já sabe, que é a predisposição genética. O paciente já chega nos contando no consultório que tem história na família de mãe, de pai, de tia, de avô, de avó, né? Então, esse é o principal fator, né? A predisposição genética. O fator genético é o fator número 1. Depois nós temos alguns outros fatores que, associados, levam também ao desenvolvimento de varizes, né? Em relação ao sedentarismo, né? O tipo de profissão também influencia. Quem trabalha muito tempo em pé, né? Tem muito paciente que trabalha em fábrica, né? Fábrica de sapato, metalúrgica, fica 8 horas, 10 horas, 12 horas em pé, né? Esses pacientes, depois de um certo tempo trabalhar nessa função, 2 anos, 4, 5 anos, tem uma grande chance de desenvolver varizes, úlcera varicose e tal, muito comum. Quem trabalha muito tempo só sentado também, né? Também tem um risco aumentado. Por que isso? Porque tu não está estimulando a circulação. O que estimula a circulação é o ato de caminhar, né? As veias, elas têm a função de levar o sangue de volta para o coração. Assim como as artérias levam o sangue até o pé,
as veias levam o sangue de volta para o coração. Esse sistema, né, funciona melhor quando a gente se movimenta, quando a gente caminha, porque a panturrilha é um músculo que bombeia o sangue para cima. Quando tu te movimenta, a musculatura da panturrilha contrai, diminui o calibre da veia e faz uma pressão empurrando o sangue em direção ao coração, né? Então está aí a explicação por que os pacientes que trabalham muito tempo em pé ou muito tempo sentado têm uma chance aumentada de desenvolver varizes. Outra questão, a gestação, isso para as mulheres, daí, né? A gravidez também é um fator que pode predispor ao desenvolvimento de varizes durante a gestação e tal. Questão hormonal da gestação, o acúmulo de líquido, né? Então, é bem comum os pacientes desenvolverem varizes durante a gestação. Outro fator, o excesso de peso, a obesidade, né? Também é um fator que contribui para o desenvolvimento da insuficiência venosa, né? Então, esses aí seriam os principais fatores, né? Sendo que o principal é a predisposição genética, né? No caso do seu consultório, quais são assim a motivação maior que traz o paciente a lhe procurar? Dentro dessas causas, dentro desses graus de varizes, quais são as mais procuradas? O que leva as pessoas a lhe procurar mais? Bom, aí falando especificamente das varizes, né, do problema da insuficiência venosa, então nós vamos ter alguns grupos de pacientes, né? Nós vamos ter desde das pacientes mais jovens, né, das mulheres especificamente, né, de 20 anos, de 30 anos, de 35, de 40, que vêm nos procurar com um grau inicial de doença venosa, com as telangiectasias, aqueles vasinhos, né? Então essa é uma procura bem comum, né? As pacientes vêm por motivação estética, vêm para embelezar suas pernas, né, ou para se manterem bonitas, né? Então essa é uma procura frequente. Já temos outros pacientes que já vêm com um grau mais avançado, que vem com varizes calibrosas, já vem com algumas complicações, já vem com edema da perna, já vem com muita dor, né, muita sensação de peso, cansaço, queimação, né, coceira. Coceira também é um sintoma das varizes. Então, os pacientes vêm nos procurar, né, por vários motivos. Então, tem um grupo que é mais a parte estética, né, geralmente as moças mais jovens, as mulheres mais jovens, e pacientes que vêm nos procurar já por questão funcional também, por estar com dor, por estar com peso, estar com cansaço, né? E tem também um grupo que já vem com aquelas complicações, né? Já vem com úlcera venosa, vem com tromboflebite, né? Que é quando ocorre, os pacientes que têm varizes têm uma chance aumentada de desenvolver uma flebite, né? Flebite é quando trombosa a veia, né? Isso causa muita dor, causa um vermelhidão local, né, uma sensação de muito desconforto, né, fora o risco ainda às vezes, dependendo qual for o vaso acometido, até de uma embolização, uma embolia pulmonar que a gente fala, né? Então, esses são os principais grupos que vêm nos procurar no consultório por doença venosa: o paciente estético, o paciente funcional e o paciente já com as complicações maiores, né, que são complicações que na maioria das vezes são complicações evitáveis. Aquele paciente que vem nos procurar com úlcera, se tivesse nos procurado a um estágio atrás ou 2 estágios atrás, teria chance de evitar essas complicações. Muito bem. Dentro de instantes voltaremos falando mais sobre a estética nas cirurgias vasculares e até algumas complicações maiores.